Cartão Verde de volta, a hora da dividida com o Riva. Eu os convido mais uma vez a participar desse nosso quadro. É simples, pintou uma pergunta aí com um jeitão de dividida, toca pro Rivelino aqui, é só acessar nossa página na internet, você está vendo aí, tem o ícone do quadro aí embaixo. No mais, diria o seguinte, segura aí que é contigo, Riva, como sempre. Meu nome é Carlos Alberto Viana, eu sou cinegrafista e eu queria perguntar para o Rivelino se ele era muito ranzinza na hora de dar entrevistas, muito ranzinza com os jornalistas. E se ele deu alguma resposta torta, para ele contar pra gente. Quer saber da sua educação, do seu respeito? Fala com o jornalista. Acontece que eles eram muito chatos. Realmente, até hoje. Melhoraram um pouco. Continuou chato. Então, às vezes vinha lá, você terminava o jogo, perdendo, o cara já queria botar o microfone. Realmente, eu não gostava. Muitas vezes eu era ranzinza mesmo. Mas nunca fui mal educado, mas às vezes respondia da minha maneira. Você está numa transparência tocante, né? Mas antigamente eu tinha repórter que eu não falava, não. Só aquela história do corpo mole ficou meio dúvida na semana passada. Não, corpo mole nunca na minha vida. O Bi Ribeiro Tava chinelinho, O Bi Ribeiro me lembra aqui que você fez parte do Pacto de Silêncio na seleção aquela vez sobre a Escócia. O Manifesto de Glasgow. Realmente eu fiz. Acontece que nós fizemos lá, porque acontece que, infelizmente, o jogador brasileiro não são unidos. Você vê, o sindicato não existe, então praticamente o jogador, então a gente toma uma atitude, todo mundo foi contra nós. Porque o que eles fizeram, o que eles estavam fazendo com nós era absurdo. A gente ia fazer um passeio, tinha uma mulher sentada ali, eles tiravam uma fotografia de uma maneira que parecia que a mulher estava sentada do meu lado, aí, pô, mandava para o Brasil dizendo que nós estávamos passeando com mulher, quer dizer, aquelas coisas, umas barbaridades que falavam, metendo o pau, aí nós fizemos um manifesto, mas aqui no Brasil foi todo mundo contra nós. Por isso que a classe aqui, até, nós estamos falando de 74, né? Ah, bom. Nós estamos em 2000, quantos anos faz? 40. 40 anos e continua a mesma coisa o jogador. A classe totalmente desunida. E a imprensa também, ou não? A imprensa é unida. A imprensa tem esse lado. Nada. A imprensa é mais unida que o jogador de bola, sem dúvida Acho que alguma. o Felipe quer falar alguma coisa. Não. Sua relação com a imprensa, bom, você sempre foi um cara de opinião forte também, inevitável. Na verdade, no futebol, às vezes, a verdade você acaba perdendo alguma coisa. A verdade, 100% ela dita, você acaba sendo prejudicado. Você tem que saber falar. E eu sempre fui muito transparente nas minhas coisas. Então, independente se eu vai gostar ou não, eu acho que eu não... Sem dúvida. Ô, Rival, eu vou continuar tocando a bola contigo, porque o Corinthians faz na arena, na sua nova arena, uma partida com vários ídolos de vários momentos do clube. A gente vai ver aí o Elias, o Corinthians conseguiu eliminar a partida de volta, tem a semana livre para trabalhar, vai ter o clássico com o São Paulo no final de semana. A gente podia até falar aqui essa coisa da ausência do Jadson e do Alexandre Pato por conta de contrato, essa coisa toda, mas a gente vai ver aí que o Elias está muito afim de jogar. Vamos ver aí, depois eu vou tocar a bola para você. Eu já tinha comentado com meus amigos que eu quero jogar, né? Já tem um tempo que eu não jogo, mesmo que seja um jogo festa. Vou ver com a diretoria aí se eles autorizam. Caso eles autorizem, eu vou marcar presença, mesmo se não for para jogar, mas eu vou lá para prestigiar. Pelo Corinthians mesmo, só depois da Copa. Você vai jogar também, Riva? No dia 10? Não, jogar não. Vou entrar em campo. Jogar já não jogo faz tempo. Tá escalado. Não, estou escalado. Tem 90 jogadores escalados para jogar, parece. Não, mas você vai ser legal, não. Eu acho maravilhoso ver o estádio, né? Eu nunca tive essa felicidade, né? Eu jogava na Fazendinha, apesar que adorava a Fazendinha, outros anos, mas hoje nós temos o estádio do Corinthians, que é fantástico, e eu vou ter o prazer de dar, pelo menos se a bola chegar, eu dou um tapinha nela. Tomara que o Elias joga. Vai correr, né? Tem que correr pra gente lá. Então você bota alguém tem que correr lá, né, Tem que Riva? correr, pô, lógico. Manda o lançamento. Eu queria só escutar vocês rapidinho sobre essa questão. A gente vai ouvir o Pato falar pelo São Paulo daqui a pouquinho. Mas eu já falei isso em vários momentos. Acho absurdo que a gente tenha visto na Copa dos Campeões a UEFA vetar aquela proibição contratual do goleiro belga lá, que pertence ao Chelsea, né? Acho que a CBF não custava nada tomar uma atitude na mesma linha, entendeu? E botar o Jadson e o Pato em campo, porque o futebol A gente brasileiro... é tão carente de um pouco de futebol bom, eles ainda tiram o Pato e o Jadson num pelo clássico. que Culpa do Corinthians, que o São Paulo propôs. São Paulo queria. Não, e A multa, eu já falei uma vez, vou repetir. Não, a multa é de 5 milhões de Não, reais. mas não me interessa a multa, A mas não pagar a multa, cara. pedido do próprio Pô, mas se Corinthians. liberou o jogador, deixa o jogador jogar. Não teria pô. multa, seria um Não, e sem acordo entre contar os que tá dois lados. tirando o direito do cara de trabalhar, né, Felipe? Isso é uma coisa... Não, eu acho horrível, mas já começa para esse lado. Teoricamente,
Se os dois jogadores, um saiu do São Paulo, porque que não serve mais para o São Paulo. Ou o Pato saiu também não serve, porque acho que não vai voltar. Um dos dois não vai voltar. Pelo que falaram, que já escutou. Então, fatalmente, por que não deixa jogar? Não, deixa seguir a vida. Paulista, Isso aí eu acho Riva. uma... E pega dois presidentes, pelo menos há uma conversa. Não, está liberado, vamos jogar e vamos para o jogo. No Pronto. Paulista fazia sentido, porque o Pato não poderia atuar pelo São Paulo, Sim. tá? E aí ficaria desigual se o Já tinha Jadson jogado pelo jogasse pelo Corinthians. Corinthians. Ah, tudo bem. Agora, no Brasileiro, até o final do ano, estão com medo de quê? Não, e tem- Seria, tem seria um tempero pro clássico, Não, né? exatamente, um grande tempero, né, cara? E aí eu vi o Mano Menezes se pronunciar sobre isso, até uma coisa que faz sentido, dizendo que o Corinthians, a realidade nossa aqui é diferente de lá, porque o Corinthians ainda paga o contrato. Agora, a gente está cansado de ver nos últimos tempos essa mesma coisa acontecer, onde não há esse detalhe do pagamento, entendeu? Quer dizer, é um argumento que... Não, e digo, mas na prática, hoje o Jadson faz muito mais falta para o Corinthians do que o Pato para o São Paulo. O São Paulo não joga sem o Pato. Ferreira O Neto Corinthians quer tem saber... sérios problemas. Ferreira Neto quer saber de você, quem será o novo Felipe no futebol brasileiro? Você tem alguém que... Não, Estilo. seu Felipe é mole. Que não precisa Tá nem de brincadeira, não. tá de Precisa brincadeira. encaixar um vascaíno aqui, Vladir. Lembra? Eu escolhi o Dilmar Pereira dos Santos, sabe por quê? Porque ele disse que é vascaíno desde 1958 e para ele o Felipe foi o melhor jogador do Vasco junto com o Roberto Dinamite. Ele pergunta para você, você acha que o Eurico deve voltar para pôr ordem na casa ou a sua desavença com o Dinamite não chega a tanto? Não, sem problema. Eu acho que, como a gente debateu antes, né? O presidente que vem para fazer o melhor para o clube. Eu acho que o Vasco realmente está jogado às traças. Meu filho tem 8 anos, está lá no futsal também, onde eu comecei. Eu levo meu filho para treinar e vejo que realmente está muito complicado. Acho que, independente de quem ganhar ou não, espero que faça o melhor para o Vasco poder voltar. Com todo respeito ao Dilmar também, eu tenho que lembrar aqui, por favor, Edmundo e Romário, porque eles mas jogavam demais mas também, se né? você for analisar o trabalho, o Eurico realmente, em termos de Vasco, sempre primou. O Vasco nunca teve nessa situação com Uma que teve Riva. Não, Ele teve uma grana do Denchel Banks lá. não, mas eu queimou o não dinheiro. estou falando deixou a eu bomba. estou falando do Vasco, ele falando pro Vasco, o que representou para o Vasco. Agora, se O pegou Vasco dinheiro, se pegou... ganhou isso aí- muitas coisas com ele, tá falando nesse sentido. Pô. O Vasco está em Cada todas as parceria, né? finais. E até só para reforçar o que disse o nosso internauta ali, Dilmar. o Dilmar. Dilmar, estamos aqui diante de um cara que tem mais ou menos o papel que tem o Alessandro no Corinthians recente, de ser o jogador que mais conquistou títulos vestindo a camisa do time, que é 2 brasileiros, 1 do 8, São Felipe. Paulo, Foram 7 títulos. 7 títulos. Então, o Vasco passou milhares de craques aí, então eu ser o maior vencedor da história do Vasco, realmente me sinto privilegiado e lisonjeado. O Jamil Ferreira Silva, aqui, tuiteiro, diz o seguinte: concordo com o Felipe, mas não podemos nos esquecer que Tele Santana cansou de ensinar brucutus a bater na bola. É verdade, né? Isso aí o Riva pode responder melhor. Não ensina. Não ensina? Ameniza o pela problema. Ele pegou o Cafu, pegava o Cafu de ponteiro 2 horas, o Cafu para bater na bola. O Cafu nunca... E não ficou bom? Ele não Melhorou. Ele melhorou, mas nunca vai... Mas Melhorou. Ou você sabe ou você não sabe, eu tenho esse conceito. O Cafu- Isso aí você melhora um pouquinho. O Cafu não é adianta. propriamente o brucutu que o Não, Tele ensinou. não é. O Tele ensinou o também- Ronaldão, o Pintado, ensinou-os a serem úteis para o time. Bom. Não a bater na bola. É uma boa O Tele fechou. falava para o Pintado, falava Foi assim, bem, foi Pintado, bem. eu quero que você passe de primeiro. Só isso você ensina. Foi bem. Pô, e tem muito Twitter aqui também perguntando, eu já citei, gente tinha perguntado do Ganso, muita gente perguntando do Kaká. O Ganso, o São Paulo recebe o CRB amanhã, né, 10 da noite, vai tentar reverter o placar da primeira partida lá, quando perdeu por 2-1. A gente vai ouvir aí o Alexandre Pato falar que ainda não deixou de pensar na seleção, não. Vamos ver. Eu tenho trabalhado muito, infelizmente perdi uma Copa, sim, mas eu nunca baixei a cabeça, sempre fui atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. E aos pouquinhos vou realizando. E minha mãe tem uma convocação, é óbvio que todos os jogadores, em especial eu fico pensando sim, quem sabe o meu nome possa estar nessa lista. Estou torcendo sim, mas é trabalhar. Eu tenho que estar muito focado, estou tendo uma sequência muito boa aqui no São Paulo. Estou muito feliz aqui, então eu espero que as coisas dê tudo certo e quem sabe aí meu nome esteja na lista. Pato, você vai assistir a convocação? Vai ficar ali esperando? Olha, eu tenho menos de um dia dessa convocação, óbvio que eu vou estar assim, observando, e quem decide é ele, então eu vou ficar ali esperando, eu vou olhar assim a convocação, mas concentrado também no jogo da noite.
Bom, devo dizer aqui que, pelo menos os tuiteiros, não sei aí, Celso, mas aqui tem gente lembrando de muitos jogadores, mas confesso que em nenhum dos twitters aqui eu vi o Pato. Não acredito que será convocado, não merece ser convocado, mas tecnicamente, se você olhar os jogadores diferentes do Brasil, ele tinha condições de ser convocado, se tivesse aproveitado melhor a chance. Até aí o Adriano também teria que estar. É um desperdício. Eu acho que se o Pato quisesse mais vontade, eu acho que é um centroavante, igual ele falou do Robinho, com características diferentes, muito mais mobilidade, faz gol. Mas essa passou. Acho que Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Bom, para a gente completar o São Paulo, tem o Rodrigo Caio suspenso, né? O Edson Silva deve ficar com a vaga, né? E tem essa coisa, o Ganso provavelmente vai ser titular novamente. Eu estou errado, né? Na intuição. Na verdade, o Muricy fez mistério. Muita gente até, mistério para você enfrentar o depois do que ele falou na saída do jogo, reclamando do esquema tático do treinador, o técnico, em regra, não gosta de colocar o jogador depois de uma situação dessa, porque está dizendo, olha, ele tinha razão. Mas eu acho que até para a resposta do Muricy, acho que ele está sendo político. Acho que ele não vai entrar nessa, não. Acho que o Ganso precisa se preocupar porque ele tem menos assistências que o Oswaldo, menos gols que o Antônio Carlos. É outro que precisa se preocupar um pouco mais com o próprio futebol e um pouco menos com o jeito que o time joga. Até porque o time já jogou com 2 armadores, com 2 caras abertos do lado dele. Jogou com ele e com o Jadson, quando o Jadson estava no São Paulo, juntos e o Oswaldo. Não, ele entrou bem no jogo, mas isso tem muito a ver com a circunstância do jogo. Quem entrou bem, o Ganso? Pergunta pro Riva. Mas existe um problema. O Ganso está aí, faz uma sequência, o pessoal da crônica fala, não, o Ganso mal tem de sair. Aí o Muricy tenta arrumar um outro esquema. É uma opção, porque realmente o Ganso não dá sequência. Você vê ele jogando, tem qualidade? Tem, sem dúvida, uma técnica fantástica. Aí de repente, aí põe ele para jogar, aí ele faz uma graça, dá um passe. Pô, já todo mundo acha que o Ganso tem de ser o titular, tem de ir para a seleção brasileira até. Agora, ele tem de dar sequência, mostrar que está falando. Que nem ele falou da outra vez que ele não vê nenhum meia. Que ele é acima da média. Que ele é acima da média, não vê ninguém. Mas tudo bem, mas porque, se ele não é titular, quase às vezes do São Paulo. Na verdade, se ele não é convocado na seleção brasileira, espera um pouquinho, né? Então mostra, joga, dá sequência, joga o Ganso, que nem o Pato. Outro que poderia estar na mesma balada do Ganso. Esses dois jogam, tecnicamente, os dois poderiam estar na seleção. Podiam se ajudar, né? Lógico, sem dúvida. Na verdade, como estava comentando com eu, hoje o futebol está muito mais propaganda do que futebol mesmo. Por exemplo, eu, para ser convocado para a seleção, eu lembro que eu tive que ser melhor lateral esquerdo em 97. Eu comecei em 96 minha carreira, em setembro. Fui melhor lateral esquerdo em 97, campeão brasileiro. 98 eu ganhei a Libertadores, também fui melhor lateral esquerdo. Para depois de 99, no meio do ano, ser convocado pela primeira vez. Hoje em dia você joga no Luxemburgo. E não tinha conforto, né? Estava sempre correndo risco. E a concorrência era muito grande. O Júnior e Roberto Carlos. Hoje em dia, o cara joga 2 jogos, faz um marketing legal, já tem que ter uma chance na seleção. E mesmo depois de tudo isso, você só foi ser lembrado pelo Parreira numa Copa América, que você ganhou. 2004, né? Muito pouco para um jogador. Foi quando eu estava vivendo essa fase boa no Flamengo. Já que você entrou nesse revival, eu vou pedir para você responder a pergunta do Wendel Rodrigues, que é de Juiz de Fora, que pergunta o seguinte: ô Felipe, com quem era mais fácil se relacionar em campo, com o Edmundo ou com o Romário? Não, com os dois. Vai comprar essa briga também? Não, com os dois. Os dois. Dois baita jogadores. Era complicado, joguei com eles junto no Vasco, eles não se falavam. O Romário chegou depois do Edmundo, né? Era engraçado. Aí eu dava a bola, deixava o Romário na cara do gol, o Romário fazia o gol, o Edmundo ficava chateado. Eu falei, calma, vai chegar a tua vez. Não se falava, ainda tinha o ciúme. Tinha ciúme. Eu falei, então vou seguir, na próxima vou dar no meio. Quem chegar primeiro faz o gol. Você conhece bem do assunto. O Edmundo deu uma declaração dizendo que ele jogou mais que o Ronaldo, foi mais jogador que o Ronaldo a carreira inteira. Tirando a carreira inteira, quem foi o jogador mais técnico, mais habilidoso entre eles? São posições diferentes, mas quem foi mais habilidoso? Mais técnico é o Ronaldo, sem dúvida. O Ronaldo Fenômeno, tecnicamente, é melhor. Pô, ele mudou a maneira de jogar futebol, cara, sob certa ótica, né? Você falou do Romário, Pedro Junqueira pergunta na lata aqui para você. Felipe, você era marrento? Não sei, depende. Você passou ainda. Não, às vezes... Eu sou um pouco tímido também, as pessoas confundem. De repente você chegar num lugar, não tem intimidade, você fica no seu canto. Aí a pessoa interpreta de uma maneira diferente. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa normal, tranquila. Quando tem intimidade, brinco. Quando não tem, procuro ficar no meu canto. Bom, só para a gente encerrar também, eu vou pedir a opinião de vocês. O Santos tem jogo também nesse meio de semana, né? O jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil será em Manaus, na Arena da Amazônia, contra o Princesa dos Solimões, ou seja, será o Tubarão do Norte contra o Peixe. Isso é que é duelo. Oswaldo de Oliveira, na verdade, vai poupar 5 titulares, Thiago Ribeiro, Cicinho, Arouca, e por aí vai. A gente tem o Aranha, mas eu vou até deixar de lado a declaração do Aranha, só perguntar para vocês como é que vocês
Ou melhor, a gente pode até... Vamos soltar o Aranha, porque ele faz a defesa do jogador que é o mais contestado do time santista nesse momento. Vamos ver. Ele é um cara experiente, né? Passou por diversas situações boas e ruins, né? Não tem feito os gols, mas tem ajudado bastante em outras funções também, que muitas vezes ele não faz o gol porque ele acabou ajudando em outra função, abrindo na lateral, voltando para marcar, que é muito importante, para também dar oportunidade para os outros fazerem o gol, porque ele, toda vez que ele entra em campo, ele é um cara muito marcado, né? Mas tem muita qualidade, a gente confia nele, eu confio nele, e daqui a pouco ele faz aí 2 gols num jogo, faz outro gol no outro, acabou tudo isso. Porque qualidade ele tem, então a gente tem que dar força para ele, o torcedor tem que entender que não dá para a gente ser perfeito ou próximo da perfeição, tá sempre fazendo gols ou grandes defesas, todos os jogos. Felipe, ele está falando, claro, do Leandro Damião, contratação mais cara do futebol brasileiro nos últimos tempos. Agora é jogo para manter o Damião, não? Porque tem essa coisa também, não é um jogo de grande dificuldade, teoricamente falando. Teoricamente ele vai, de repente, quebrar esse jejum de gols aí, fazendo alguns gols aí e voltar a fazer as pazes. Eu acho que centroavante, ele pode jogar mal ou bem, o importante, a função dele é fazer gol. E tá para nascer um que não viva um jejum. Não, mas eu vou te falar, mas a fase que ele está... Complicado. Não é só a falta de gol, né? Eu torço por ele, eu gosto dele. Eu torço, mas a bola bate, de repente vai dominar, bate na canela. Não sei, aí eu tenho a possibilidade de fazer um gol, não faz. Realmente ele atravessa uma fase difícil, tomara a Deus que ele possa... É um centroavante com características diferentes, que é brigador. Tecnicamente ele não é nada finalizador, especial. né? Mas é um jogador realmente... Que dá trabalho para a Mas está zaga. brigando muito com a bola ultimamente. Felipe, Esse é um boa parte, muito boa parte. É um finalizador, né? É verdade. E já tem contra si esse negócio do valor. Veio por um valor que agora vai ser cobrado por esse valor o resto da passagem. A pressão está no... E estreou depois do Gabriel, que era o titular, começar o Campeonato Paulista e o time jogando bem com o Gabriel fazendo gols. Quer dizer, o menino da casa, que não custou nada fazendo gols, entra um jogador caro, joga mal, a torcida, obviamente, pega no pé dele. Só vou te pedir uma opinião, só para a gente não deixar de falar na Libertadores, também temos lá o brasileiro solitário, o Cruzeiro, tem o Bruno Rodrigo suspenso, né? É por causa da expulsão. No resto, o Dagoberto vai começar no banco, começa jogando o William. Tá. Dá para o Cruzeiro? Dá, o time do São Lourenço é pior que o time do Cerro Porteño. É um time que se defende mais ou menos no mesmo nível, mas o Cerro Porteño com a bola é muito mais equipe. A questão ali é jogar no novo gasômetro contra um dos 5 grandes argentinos, o único que nunca ganhou uma Libertadores, sendo muito cobrado. Agora, o São Lourenço é um time bem limitado com a bola. O último toque de bola nesse bloco é para você, porque é o seguinte, no final o Cruzeiro ficou nessa coisa de solitário, e a gente muitas vezes fala que quando acaba acontecendo um confronto entre brasileiros, acaba sendo muito ruim, porque realmente a rivalidade é muito forte. Essa questão de estar solitário pode ajudar de alguma maneira, você acha, Felipe? Eu acho que ajuda. Acho que o Cruzeiro vem jogando bem, está entrosado. A sorte também, por esse último jogo, no fim, com um jogador a menos conseguiu. Isso às vezes é um sinal já. Na época ganhou a Libertadores. Como o Atlético no passado teve vários sinais. Libertadores tem disso, O Atlético tem alguns sinais que avisa assim, antes. Que avisa antes, isso aí vai ser campeão. Verdade, você animou a torcida do Cruzeiro agora, hein? Bom, o Cartão Verde faz o último intervalo. Na volta, entre os destaques, estarão, sem dúvida, nossos cartões verdes e vermelhos, sempre distribuídos com muita opinião. Voltamos em instantes, não vá se distrair por aí, hein? Até já.